Bom dia, espero que todos estejam bem para a nossa aula de Química Orgânica e hoje nós vamos falar sobre a função orgânica éter, né? Vocês que têm acompanhado nossas aulas de Química Orgânica, já temos várias aulas aí de funções orgânicas, falamos sobre hidrocarboneto, função álcool, função fenol, função aldeído, função cetona, função ácido carboxílico, função éster, né? E hoje nós vamos ver a função éter. Meu nome é Gilveline Veras, sou professora de Química. Vamos lá? Gente, a função éter na química orgânica, certo? É uma função no qual apresenta o heteroátomo oxigênio. Para quem não está lembrado do que é o heteroátomo, é um elemento químico diferente de carbono que esteja ligado entre dois carbonos. Esse é o nosso heteroátomo, que no caso do éter, o heteroátomo é o oxigênio. Função oxigenada tem que ter a presença do oxigênio. E as nossas aulas têm abordado até esse momento da química orgânica as funções oxigenadas, funções que apresentam o elemento químico oxigênio. E no caso da função éter, é o oxigênio no formato de um heteroátomo. Oxigênio entre dois carbonos, com algumas ressalvas, que nós vamos falar no decorrer da aula. Então, a função éter, né, função bastante simples, você vai, tentar encontrar o oxigênio entre dois carbonos em uma cadeia carbônica, seja ela pequena, aberta, fechada, normal, ramificada, ok? Então, você sabe, e você que tem acompanhado nossas aulas, que as funções oxigenadas, elas são caracterizadas por grupos funcionais. E o que caracteriza o éter é o heteroátomo oxigênio. Heteroátomo, novamente, elemento químico diferente de carbono entre dois carbonos. Ok? Então, eu tenho aqui várias cadeias carbônicas, né? Todas as cadeias carbônicas apresentam o elemento químico oxigênio. Onde tem o oxigênio, possui uma função orgânica, uma função oxigenada. Nesse caso aqui, vamos analisar a primeira cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica, ela tem o heteroátomo. E o que seria o heteroátomo? Elemento químico diferente de carbono que esteja ligado entre dois carbonos. Oxigênio entre dois carbonos, função éter. Então, nessa cadeia carbônica aqui, ele só apresenta um oxigênio. Provavelmente só tem uma função orgânica, uma função oxigenada. E essa função oxigenada é a função éter. Vamos aqui analisar a segunda cadeia carbônica. A segunda cadeia carbônica, ela tem a presença do oxigênio, um oxigênio. Provavelmente ela tem uma função orgânica presente. Ah, professor, o que são essas linhas tracejadas? É uma ligação química normal. Ela vem para frente e essa aqui um pouquinho, mais, digamos, um pouquinho mais saliente do que as outras, ela está uma ligação para trás, certo? Se você vê a molécula numa dimensão em alguns planos, ok? Essa ligação é uma ligação normal. Então, quando você for resolver questões de química, quando você vê ligações diferentes, você coloca aqui, que é uma ligação normal. Essa cadeia apresenta um elemento químico, oxigênio, provavelmente tem uma função oxigenada. Você que está acompanhando nossas aulas de química orgânica, você já passou por algumas funções e nós estamos na função onde, se você encontrar o oxigênio ligado entre dois carbonos, você tem a função éter.
Nesse caso aqui, esse oxigênio está ligado entre 2 carbonos. Ah, professora, aqui tem 2 carbonos. Não, você já aprendeu que aqui é CH2 e tem um CH3. Ok? Só que ele simplificou a fórmula do CH2 e CH3. Ele colocou C2H5. Porém, oxigênio entre 2 carbonos é o que estamos vendo agora, função éter. Temos aqui analisando uma terceira cadeia carbônica. Essa terceira cadeia carbônica, ela tem a presença de 2 oxigênios. Provavelmente tem 2 funções oxigenadas. Ele tem esse primeiro oxigênio, que está ligado entre 2 carbonos. Vimos que a cadeia carbônica que apresenta o heteroátomo, elemento químico diferente de carbono, entre 2 carbonos, heteroátomo. Nesse caso é oxigênio. Se existe o heteroátomo oxigênio entre 2 carbonos, função éter. Fácil de encontrar a função éter. Nesse caso, você tem aqui o oxigênio. Esse oxigênio ele não está entre 2 carbonos. Ele está entre o carbono e o hidrogênio. E você viu nas aulas anteriores que esse grupinho aqui, OH, é a hidroxila. Essa hidroxila, ela está ligada a um carbono do anel benzênico. Hidroxila, como vimos em aulas anteriores, ligada a um dos carbonos do anel benzênico, que também vimos em aulas anteriores, que o anel benzênico é uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono, com ligações duplas, 3 ligações duplas, revezando com 3 ligações simples. Então, você tem aqui uma função orgânica que não é éter. Hidroxila ligado a um dos carbonos diretamente do anel benzênico, nós chamamos de função fenol. Lembram? Não estão lembrando? Vocês, dê uma verificada aí na nossa página e procure a aula correspondente à aula dos fenóis. Aí depois retorna aqui para a aula de éter, função éter. Vamos analisar aqui a terceira cadeia carbônica. Essa terceira cadeia carbônica tem, a presença do oxigênio entre 2 carbonos. Oxigênio entre 2 carbonos, função éter. Só que detalhe, gente. Esse carbono aqui não é qualquer carbono. Esse carbono é o carbono do grupo das carbonilas. C-O é um grupinho carbonila. Então é diferente, tem uma ressalva. Certo, gente? Tem uma observação a ser feita aqui. Se você vê um oxigênio entre 2 carbonos, porém um dos carbonos é a carbonila, não vai ser função éter. É uma função que vimos em aula anterior, chamada função éster. Você que passou pela função éster, você viu que o éster ele deriva de um ácido orgânico. O ácido orgânico é carbonila, oxigênio e hidrogênio. O ácido perde um hidrogênio, substitui por uma cadeia carbônica. Você que passou pela aula de éster, você viu exatamente isso que eu estou falando. Carbonila ligada a oxigênio e o oxigênio a hidrogênio era ácido. O hidrogênio foi substituído por uma cadeia carbônica, virou um éster. Ok? Então, aqui, quando você encontrar uma cadeia carbônica onde você tem o oxigênio entre 2 carbonos, só que um dos carbonos é a carbonila, você vai colocar a função orgânica éster. Ah, professora, se aqui não fosse a carbonila, o carbono da carbonila, que a gente viu também em aulas anteriores, o que seria uma carbonila, que é esse grupo aqui, C, com dupla ligação com oxigênio. Se não fosse um carbono que não fosse da carbonila, seria a função éter. Então, muita atenção
no momento que você for fazer algumas questões de química orgânica, quando tiver na questão, para você tentar identificar a função éter e a função éster. Elas são diferentes, certo? Elas são diferentes, mas não é difícil de identificar. Se você tem oxigênio entre 2 carbonos normal, éter. Se você tem oxigênio entre 2 carbonos, porém um dos carbonos é a carbonila, função éster. Fácil, não é? Função éter. E a gente já ainda deu uma revisada e vimos função fenol e função éster. Vamos para a nomenclatura da função éter, que é a função no qual estamos na aula nesse momento. Na função éter, eu tenho aqui um éter, ok, gente? Oxigênio entre 2 carbonos. Esses 2 carbonos não é da carbonila, não tem carbonila aqui, que é o C-O. Função éter. Como é que se dá a nomenclatura da função éter? Você vai dividir a cadeia, né? E você vai observar que você vai ter aqui cadeia mais simples de um lado e cadeia mais complexa do outro lado. Ele chama de cadeia simples, cadeia mais com menos número de carbono. Cadeia mais complexa, cadeia que tem o maior número de átomos de carbono. Então, para dar a nomenclatura do éter, você vai pegar a cadeia mais simples. No caso aqui, para esse éter, a cadeia mais simples está do lado esquerdo. Você vai colocar o prefixo para número de carbono, nesse caso só tem o carbono, prefixo met. E vai colocar a palavrinha ox, metox. E depois você vai completar com o nome da cadeia mais complexa, que ele coloca aqui, cadeia com maior número de átomos de carbono. Você vai colocar o prefixo, cadeia mais complexa. O prefixo para a cadeia mais complexa, no caso, que só tem 2 carbonos, prefixo para 2 carbonos, et. O infixo para a ligação química, só tem ligações simples entre os carbonos. O infixo é an. E termina com a palavrinha O. Então, o nome desse éter é o metoxetano. Fácil para quem vem acompanhando as nossas aulas de química orgânica, né? Nós já falamos sobre nomenclaturas, nós já falamos sobre prefixo, indicativo de número de carbonos, já falamos também sobre os sufixos, né, as terminações. Então, se você não viu, né, dá uma olhadinha nas aulas que tem na página sobre funções orgânicas, nomenclaturas, que você vai acompanhar bem direitinho. Temos aí mais 2 éter. Oxigênio entre 2 carbono, éter. Oxigênio entre 2 carbono, éter. O nome para esses 2 éteres. Como é que a gente faz? Esse primeiro aqui, você pega a cadeia menor, né, a cadeia mais simples. No caso aqui, ela está do lado direito. E você vai colocar o prefixo indicativo de número de carbono, que só tem 2, et. E coloca a palavrinha ox. E completa com o nome da cadeia mais complexa, com maior número de átomos de carbono, que nesse caso está do lado esquerdo. Prefixo para 3 átomos de carbono, prop, só tem ligações simples entre os carbonos, palavrinha an, e termina com a letra O, como a gente viu no slide anterior. O nome desse éter é o etoxpropano. Facinho, né? Esse segundo éter, qual é o nome dele? Se você observar, as duas cadeias são iguais, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então, tanto faz se você começa do esquerdo ou do direito. Os dois têm o mesmo grau de complexidade. Vou começar aqui do esquerdo. Prefixo indicativo de número de carbono, só tem 2, et. Aí coloca a palavrinha ox. É o etox. A outra cadeia também só tem 2 átomos de carbono. Prefixo para 2, et. Só tem ligações simples, an. E termina com a letrinha O.
Então, eu tenho aqui um éter chamado etoxetano. Interessante, né? Vamos aqui para um terceiro exemplo. E é um exemplo que está lá em cima, não é? Mas que dá para acompanhar. É um oxigênio entre 2 carbonos, é um éter. Do lado esquerdo eu tenho uma cadeia de menor complexidade, do lado direito eu tenho uma cadeia de maior complexidade e do lado esquerdo de menor complexidade. Você começa sempre da cadeia menor. A cadeia menor só tem um carbono, met, né? No caso aqui seria um metox. E a cadeia maior tem 4. Só que se você observar tem a dupla. Como é que vai ficar o nome? Então, metox. A cadeia de maior complexidade tem 4 carbono, prefixo para 4 carbono but. Tem uma ligação dupla, então o infixo é em e termina com a letrinha O. Então, o nome desse éter é o metoxbuteno. Vamos aqui para o segundo. O segundo éter, que é um éter, oxigênio entre 2 carbonos, função éter. Você tem aqui a cadeia de menor complexidade do lado esquerdo, novamente, e a cadeia de maior complexidade do lado direito. Então, vai ficar 3 átomos de carbono, prefixo prop, aí coloca a palavrinha oxi, e do lado direito, você tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, prefixo para 5 átomos de carbono, pente. Então, eu vou colocar aqui logo o nome completo. Cadeia de menor complexidade 3, prefixo prop, coloca a palavrinha ox. A cadeia de maior complexidade tem 5 átomos de carbono, prefixo pente. Só tem ligações simples, coloca o infixo an e termina com a letrinha O. Então, tem um propoxpentano. Nomenclatura oficial, porém existe uma segunda maneira de dar o nome para os éteres. Considerando os 2 grupos ligados ao oxigênio como substituintes, sendo indicados por ordem de complexidade com o infixo ico, ou seja, vai seguir a seguinte ordem. Você coloca a palavrinha éter, você vai ter um primeiro grupo de menor complexidade, completo com a palavrinha ico, e o segundo grupo de maior complexidade também completo com a palavrinha ico. Exemplo, você tem aqui um éter. Essa segunda maneira não é uma maneira mais usual de dar a nomenclatura dos éteres, certo, gente? Então, tem aqui um éter, um oxigênio entre 2 carbonos. Você tem um grupinho de menor complexidade do lado esquerdo e um grupinho de maior complexidade. O de menor está do lado esquerdo e o de maior está do lado direito. Nesse caso, a segunda maneira de dar a nomenclatura do éter, você coloca a palavrinha éter no início. O primeiro grupo de menor complexidade, prefixo para um carbono met, é o metílico, termina com a palavrinha ico. E o segundo grupo tem 2 carbonos, et, e termina com a palavrinha ico. O nome desse éter vai ser o éter metílico e etílico. Metílico e etílico. É um nome mais usual. Temos aqui um outro éter. Esse outro éter, oxigênio entre 2 carbonos, é éter, né? Como a gente viu. Nome dele dado com a segunda maneira. Coloca a palavrinha éter. Éter de, porque são 2 etil, 2 carbono et, 2 carbono et. De 2 grupinhos etil. De etil e termina com a palavrinha ico. Éter dietílico. Temos aí um terceiro exemplo, ou um terceiro éter. Vai ficar éter etílico, 2 carbono et, etílico,
E o de com maior complexidade está do lado direito, com 3 carbonos, propílico. Então, é o álcool etil propílico. Temos aí um outro exemplo, é um éter também, oxigênio entre carbonos. Nesse caso, todos os grupinhos de menor complexidade estão do lado esquerdo, né? É o éter propílico. E aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, pentílico. Éter propílico, pentílico. Então, vimos aí a nomenclatura do éter, é bastante fácil. Vimos a forma, a primeira maneira oficial, dada pela IUPAC, e a segunda maneira é uma forma mais usual de dar a nomenclatura dos éter. E os éter, na nossa atualidade, eles são bastante usados, certo, gente, como solventes. Ele tem umas aplicações muito variadas. Eles servem para a fabricação de sedas, celuloses, né? Eles são usados como solventes. E esses solventes para a obtenção de gorduras, óleos, resinas, graxas. Na medicina, os éteres são usados como anestésicos e também para preparar outros medicamentos. Ok? Então, temos várias aplicações com éteres. Eles é bastante importante no nosso dia a dia. Ok? Vamos para o exercício, vamos aplicar o que a gente aprendeu até esse exato momento. Vamos pegar tanto a aula de éter como as outras aulas das funções oxigenadas que vimos até este momento. Vamos aí para uma aplicação no Enem que teve em 2010. Né? Já vamos aplicar no exercício uma questão que caiu no Enem. Ele diz que a curcumina, substância encontrada num pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar no combate a vários tipos de câncer, como o mal de Alzheimer. É um dos mal que mais tem, né, afetado a população. Então, a curcumina, que é essa substância aqui, ela tem aparentemente ajudada a combater esse tipo de mal. E também a retardar o envelhecimento. E ele pergunta, na estrutura da curcumina, identificam-se os grupos característicos das funções etil-álcool, etilfenol, esterfenol, aldeído ou enol, aldeído ou éster, funções que vimos até esse momento, né? Se você não sabe o que é o aldeído, temos aí na página explicando o que seria a função aldeído e também a função enol, a função fenol, a função éster e a função éter. Tem em todas as aulas, ok? Então vamos aqui identificar quais as funções presentes na curcumina. Temos aqui um oxigênio. Esse oxigênio, ele está entre 2 carbonos. O que é que vocês acham que é função? Você acabou de ver oxigênio entre 2 carbonos, função éter. Temos aqui também outro oxigênio entre 2 carbonos, função também éter. Então, você, numa cadeia carbônica, pode apresentar várias funções orgânicas e até repetir, né? Tem aqui a função éter e a função éter novamente. Temos aqui um oxigênio. Onde tiver oxigênio, tem função orgânica, viu, gente? Você tem oxigênio, mas ele não está entre 2 carbonos. Então, pode ser éter esse oxigênio. Você tem aqui um éter no formato da hidroxila, OH. Aqui você tem um hidroxila. Em aulas anteriores, nós vimos que a hidroxila pode ser uma função álcool, pode ser a função fenol e pode ser a função enol. Vai depender, ok? Você tem essa hidroxila também aqui embaixo, OH. E você tem outra hidroxila, você tem 3 hidroxilas, mas essas 3 hidroxilas, elas são funções diferentes, ok? Essa hidroxila aqui, ela está ligada a carbono. Não é o carbono do anel benzênico, mas é um carbono, e esse carbono aqui, gente, se você observar, ele tem a dupla ligação.
Então, muita gente errou nesse dia, porque quando eles veem hidroxila, eles têm a mania de colocar a função álcool. Hidroxila ligada a carbono, que não é do anel benzênico, as pessoas, né, têm a mania de colocar a função álcool. Só que aqui, para o apressadinho da vez, ele que colocar álcool vai errar. Porque esse carbono, se for um carbono insaturado, não vai ser álcool. Falamos em aulas anteriores que para ser álcool, a hidroxila tem que estar ligada a carbono saturado. E o que é o carbono saturado? Carbono que só tem ligações simples, que não é esse caso. Você tem hidroxila ligada a carbono insaturado, carbono com dupla ligação. Então, essa função, falamos também nas aulas anteriores, que hidroxila ligada a carbono insaturado vai ser função enol. Falei também em aulas anteriores que essa função ela é bastante desconhecida dos estudantes. Eles gostam mais de álcool e fenol, e hidroxila ligado ao anel benzênico, carbono diretamente a um dos carbonos do anel benzênico. E é meio que esquecida essa função. Espero que vocês não esqueçam quando forem ou estarem presentes diante de uma questão que tem hidroxilas. Hidroxila ligada a carbono insaturado, função enol. Hidroxila ligado a carbonos do anel benzênico, que é o caso dessas hidroxilas, função fenol. Ok? E temos mais outro oxigênio aqui, certo, gente? Se você observar, esse oxigênio aqui é um oxigênio da carbonila, C dupla O. Carbonila, vimos também em outras funções, C dupla O entre dois carbonos, carbonila entre dois carbonos, vimos que é a função cetona. Novamente, para você que não está acompanhando as aulas de química orgânica, as funções orgânicas, certo? Temos a aula da função cetona. Então, dê uma olhadinha aí nas aulas para descobrir o que é uma função cetona. Carbonila entre dois carbonos. Então, nessa cadeia carbônica da curcumina, tem várias funções. Tem a função cetona, função éter, função enol e função fenol. No caso, o item A, o apressadinho, ele ia marcar, né, encontrar o éter e o álcool, entre aspas, mas não é álcool aqui, viu? É a função enol. Então, quem marcou A vai estar errado, né? E o item é o item B. É uma cadeia que apresenta a função éter e a função fenol. O item C está errado porque a cadeia não apresenta o éster. O item D está errado porque não apresenta a função aldeído, mas apresenta o enol. E a item E está errado porque não apresenta o aldeído nem o éster. Item B de bola. Vamos aqui para a segunda questão. A segunda questão, ela pergunta, observa as estruturas abaixo e identifica as funções orgânicas presentes. Eita, professor, o que tem de oxigênio aqui, não é? Imaginem, o treinamento aí vai ser federal. Vamos treinar? Onde tiver oxigênio, tem funções orgânicas. Vamos começar pela função que a gente já estudou, acabamos de estudar. Oxigênio entre dois carbonos, éter. Então, eu tenho aqui, ó, todos os oxigênios que estão entre dois carbonos. Oxigênio, todos aqui, ó, já encontrei todos. Todos estão, esse oxigênio, entre dois carbonos. Esse oxigênio entre dois carbonos. Esse oxigênio entre dois carbonos. Todos esses oxigênios que estão aí na setinha vermelha são oxigênio entre dois carbonos, que caracteriza a função éter. Não é isso? Vamos ver outros. Ah, temos aqui a hidroxila.
Hidroxila ligada a carbono saturado, carbono que só tem ligações simples, função álcool. Tem mais hidroxilas, tem outra aqui. E tem outra aqui, ó. Hidroxilas ligada a carbono que não seja do anel benzênico. Essa hidroxila está ligada ao anel benzênico. Não é a função álcool, viu, gente? A função álcool são as hidroxilas. Ah, professora, essa ligação normal, certo? Com carbono saturado. Carbono só tem ligações simples. Hidroxila ligada a carbono, que só tem ligações simples. Então, todas as hidroxilas ligadas a carbono que tem ligação simples, função álcool. Temos essa hidroxila, só que ela está ligada a anel benzênico, função fenol. E temos a carbonila, C-O entre 2 carbonos, função que? Temos outra carbonila, C-O entre 2 carbonos. Qual é essa função? A gente acabou de ver, função cetona. Então, a cadeia só apresenta essas 4 funções: éter, álcool, fenol e cetona. Procure um item. Procurando o item, é o item D. D de Deus. Jesus, Deus, misericordioso. Álcool, cetona e éster? Não, não é item D não, Deus. Não tem éster. Essa setinha é para estar apontando para onde? Para o item E. Cetona, éter e fenol. Item E. É de escola. Item A não tem ácido carboxílico. Não pode ser o item A. Item B. Tem éster? Não tem éster. Item C não tem éster. Item C não tem éster. Item D não tem éster. Então, item E. Cetona, éter e fenol. Então, essa setinha volta assim para cá. Ok, meninos? Temos aí a quarta questão. E ele pergunta: o vinho, o vinagre, a acetona, o éter etílico são apenas alguns exemplos de compostos orgânicos que estão presentes no nosso cotidiano. Observa as estruturas abaixo, a seguir, e indica as funções a qual elas pertencem respectivamente. Em ordem, certo, gente? Primeira função, segunda função, terceira, quarta, quinta. Você tem cadeias carbônicas, você tem oxigênio. Então, onde tem oxigênio, tem uma função oxigenada. A função mais fácil, né? Que acabamos de ver, está mais fresco na nossa memória. Oxigênio entre 2 carbonos. Qual é a função? Função éter. Temos hidroxila. Hidroxila pode ser álcool ou fenol, ou então enol, que acabamos de ver na questão do Enem. Hidroxila ligada a carbono saturado, carbono que só tem ligações simples, função álcool. Terceira. A terceira nós temos carbonila, C-O. A quarta temos carbonila, C-O. E a quinta temos carbonila também. 3 carbonila e 3 funções diferentes, gente. Vimos em aulas anteriores que carbonila ligado a hidrogênio, função aldeído. Vimos aqui nessa aula carbonila entre 2 carbonos. Aqui não é hidrogênio, viu, gente? Carbono, 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 carbono. Aqui não é carbono. Alguns alunos colocam carbono. Não, mas ele mostra aqui o elemento químico da ligação com a carbonila. É o hidrogênio. Aqui ele não mostra. Então, provavelmente é o carbono. Carbonila entre 2 carbonos, função cetona. Carbonila ligado a hidroxila. Vimos em aulas anteriores que essa função carbonila ligada a hidroxila, função ácido carboxílico. Então, eu tenho aí 3 cadeias carbônicas, respectivamente,
tem que vir na resposta do item éter, álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. Qual é o item que está aí respectivamente na ordem? Éter, álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. Agora sim, D de Deus. Próxima questão. Você tem aí várias cadeias carbônicas, né? E pergunta, o suco de maçã contém ácido málico? Sabendo que o ácido málico é um ácido carboxílico, assinala a estrutura que pode representar a estrutura desse ácido málico. Então, se o ácido ele possui a função ácido carboxílico, ele pergunta cadeia 1, cadeia 2, cadeia 3, cadeia 4, aquele que tem a presença do ácido málico. 1, 2, 3 ou 4. O ácido málico é aquele que tem a função ácido carboxílico. Então, essa questão aí é com vocês, certo? Eu espero que vocês possam encontrar onde é que está a função do ácido carboxílico, que a gente acabou de ver. E comentem aí, para ver se você encontrou facilmente. Ok, meninos? Essa é a nossa aula de hoje. Beijos com muito carinho e até a próxima aula, se Deus quiser.